Eu sou o Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre os antecedentes da Revolução Russa. Se você já gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, gente, esse é o primeiro vídeo de um especial de 3 vídeos sobre a Revolução Russa. E nesse vídeo eu vou falar sobre os antecedentes da Revolução. A Rússia antes da Revolução era praticamente feudal e ela tinha como regime político um regime autoritário chamado czarismo, em que o comandante era um czar que tinha poder absoluto sobre a Rússia. Ou seja, naquela época, a Rússia era muito atrasada econômica e politicamente, já que todos os outros países, principalmente da Europa, já estavam muito industrializados. Em 1905, aconteceu o que nós chamamos de Ensaio Geral, que foi uma revolução que aconteceu por quê? Nesse mesmo ano, a Rússia perdeu a Guerra Russo-Japonesa, que foi uma guerra contra o Japão por territórios. E isso a enfraqueceu bastante. E além de perder a guerra, no ano anterior, a Rússia havia passado por um inverno rigoroso, que havia deixado várias pessoas sem condições de vida. Após a derrota da Rússia na guerra, o povo se uniu e fez uma grande manifestação contra o autoritarismo do czar. Ao meio dessa manifestação, o czar enviou soldados para deter os manifestantes. E esses soldados fizeram uma grande matança. E esse dia que eles foram para a rua, fizeram essa grande matança, foi chamado de Domingo Sangrento. A grande quantidade de mortes no Domingo Sangrento gerou um grande descontentamento por parte da população. E com esse descontentamento, o czar deveria fazer alguma coisa para amenizar a situação. Então, ele criou, com o Manifesto de Outubro, um parlamento chamado Duma, que era responsável por diminuir os poderes do czar. Esse parlamento era dividido em Duma, onde ficavam a alta burguesia, e os sovietes, que era onde ficava a baixa burguesia. Ao longo da Revolução, esses dois grupos foram chamados de mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram a alta burguesia, ou a Duma, e os bolcheviques eram a baixa burguesia, ou os sovietes. Então, tinha um parlamento chamado Duma, e dentro da Duma tinha uma divisão entre Duma e sovietes. Na Duma, os mencheviques, nos sovietes, os bolcheviques. Mas a criação desse parlamento não resolveu completamente as coisas, já que o czar tinha suas próprias decisões e ele tinha um poder sobre esse parlamento. Antes de continuar falando sobre os antecedentes da Revolução Russa, eu vou explicar um pouco sobre os dois grupos que se formaram naquela época, que foram os mencheviques e os bolcheviques. Como eu havia dito antes, os mencheviques eram a alta burguesia e os bolcheviques a baixa burguesia. Então, os mencheviques tinham como o Partido Branco, eles tinham um partido branco e eles seguiam o marxismo ortodoxo. O que isso significa? Eles seguiam a teoria do Karl Marx de maneira muito fiel. E essa teoria dizia que, para alcançar o socialismo, era necessário passar pelo capitalismo primeiro. Ou seja, o socialismo era uma faixa de transição entre o capitalismo e o comunismo, que era onde eles queriam chegar. Os mencheviques eram a alta burguesia. Passar pelo capitalismo seria um grande benefício para eles, já que eles iriam lucrar muito. Mas, se eles aplicassem o capitalismo, será que eles queriam seguir com o socialismo assim mesmo? Os bolcheviques representavam a baixa burguesia e tinham como líder Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Eles seguiam uma teoria leninista marxista, que era uma teoria desenvolvida por Lenin com base em Karl Marx. E ele dizia que, para alcançar o comunismo, não era necessário passar pelo capitalismo, ou seja, um país que queria virar socialista e mais tarde comunista não necessitava passar pelo capitalismo. Os bolcheviques eram mais radicais, então eles queriam uma mudança radical na Rússia. É importante ressaltar que a Revolução Russa foi a primeira experiência socialista no mundo, ou seja, foi a primeira que funcionou, mesmo que por pouco tempo, mas a primeira que conseguiu aplicar o socialismo. Agora voltando aos antecedentes. Então, dando uma recapitulada,
A Rússia era atrasada economicamente e politicamente em comparação aos outros países. E também tiveram como antecedentes o Ensaio Geral, que foi uma manifestação do povo após a Rússia perder a Guerra Russo-Japonesa. E nessa manifestação ocorreu o Domingo Sangrento, que foi uma noite de muitas matanças por parte dos soldados do czar. O czar criou a Duma com o Manifesto de Outubro e, após isso, explodiu a Primeira Guerra Mundial. A Rússia era um país com grande extensão territorial e com uma população muito grande. Nisso, a Inglaterra viu uma oportunidade de investir e fez um acordo com o czar em que a Rússia dava os soldados para a guerra, então a população russa lutava na guerra em troca de dinheiro. Então a Inglaterra fornecia dinheiro para a Rússia em troca de soldados para a guerra. O czar aceitou essa proposta e isso aconteceu, mas gerou muito descontentamento popular, já que as pessoas estavam morrendo na guerra. Tinham muitas mortes por causa da guerra. Então, em oposição ao czar, formou-se o POSD, ou Partido Operário Social Democrático. Por causa do grande número de mortes na guerra, houveram muitas manifestações espalhadas por toda a Rússia. E isso levou à pré-revolução, ou Revolução Branca, ou Revolução dos Mencheviques. Mas isso nós vamos ver na parte 2 desse vídeo. Curtam se vocês querem a parte 2. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.